viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a liberdade. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer, por todo lado a luta se prosseguir, uma voz me diz, mas outra voz maior soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a liberdade. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer, uma voz me diz, mas outra voz maior faz assim, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 62, versículo 11 e 12.
Salmo 62, versículo 11 e 12. Amém? Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, e o poder pertence a Deus. Somente o versículo 11 mesmo. Vamos repetir todos juntos, segundo essa tradução da projeção. Uma vez falou Deus, duas vezes tem ouvido isto, e o poder pertence a Deus. Você pode repetir comigo essa parte terminal? E o poder pertence a Deus. Poderia ouvir somente os homens? E o poder pertence a Deus. As mulheres? Uau! Toda a igreja? Poder pertence a Deus. Pai querido, graças te damos e louvamos ao teu santo nome sobre essa certeza, sobre essa convicção que move o nosso coração, que o poder pertence a ti somente pertence todo o poder. E nós te louvamos e te bendizemos, porque seguro estamos em ti, firmes na esperança da glória, em que não pereceremos, mas estaremos juntos ao teu lado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A quem pertence o poder? Isso pode se tornar relativo mediante o sistema de governo que rege uma nação. O sistema do governo que rege a nossa nação é a democracia. E em um regime democrático, segundo a Carta Magna estabelecida na Constituição de 1988, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Bem, eu não vou aqui simplesmente aterrorizá-los com a democracia. Eu não diria, na verdade, não há sistema de governo perfeito. A democracia, ao meu ver, não é o melhor, mas é o menos pior. Deu para entender? Além da democracia, existe a autocracia, onde a elite governa. Existe a monarquia, onde o monarca governa, e existe a anarquia, onde ninguém governa. Isso se tratando do sistema de governo. O nosso país, ele optou pela democracia. E no nosso país, no nosso estado, existem os três poderes, as três esferas: o poder judiciário, legislativo e executivo. E diante desse caos que estamos vivendo, com a prisão de um ex-presidente, um impeachment recente, um atual que não consegue corresponder à realidade, a pergunta a se fazer nessa hora é: a quem pertence o poder? Vivemos em uma nação, infelizmente, que sofre uma falência total e geral. Alguns, e não estou aqui para criticar, só estou convidando você a pensar e raciocinar, transfere sua esperança para o poder militar. Quem sabe o poder bélico pode trazer a solução para a nossa nação. Outros, por vez, simplesmente não tem mais nenhuma esperança na humanidade. E essa é uma grande realidade. O salmista, ele viveu um momento difícil em seu tempo, uma crise que se instaurou, causando caos, gerando colapso. Mas ele encerra o Salmo 62 dizendo: uma vez Deus falou, e quando Deus fala, basta somente uma vez. E há quem possa ouvir duas vezes, uma da forma natural e outra da forma espiritual. Da forma natural, através do sentido da nossa audição, podemos ouvir Deus falando. Mas da forma espiritual, somente através do temor reverencial. Se Deus falou, Ele não precisa mais repetir.
falar uma só vez. E o que é que Deus falou? Disse o salmista. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Olha a ênfase. Que o poder pertence a Deus. Que o poder pertence a Deus. Que o poder pertence a Deus. Louvado seja o Senhor. Tenho 12 anos de ministério pela graça do Senhor. E nesse mesmo lugar, nessa mesma casa, tive a honra de receber 3 moções de aplausos. Uma foi aqui nesse altar, outra foi na Câmara dos Vereadores, outra foi no gabinete. As 3 estão na secretaria. Mas eu me recordo quando uma delas, inclusive, foi pelo saudoso Haroldo, seu filho Júnior, está aqui conosco. Na época, o diretor da Câmara era o nosso irmão Roberto de Jesus. E quando eu recebi aquela moção, eu tive a oportunidade de dar uma fala, deixar uma fala, uma palavra. E lá escrito na Câmara dos Vereadores de Paulo Afonso, está essa máxima: o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Eu disse, sabe quando a nossa nação vai mudar? Quando os rumos da nossa nação irá mudar, quando haverá ordem e progresso em nosso país, é quando reconhecermos que o poder emana de Deus. E somente em nome de Deus pode ser exercido. Porque todo poder humano é falível. Todo poder humano está fadado ao fracasso. Todo poder humano não tem condições de se sustentar por si próprio. Oxalá se pudéssemos resgatar a teocracia que Cristo estabeleceu, mas já não é mais permitido. A teocracia que é o reino de Deus entre os homens. Essa era a vontade perfeita do Senhor, mas os homens rejeitaram. Então a vontade permissiva de Deus entrou em ação, permitindo que os homens pudessem governar a si mesmos. E a realidade é essa que nós estamos acompanhando. Mas eu venho vos dizer que Deus não perdeu as rédeas da história. Ele ainda está no controle. Ele ainda está no comando de tudo. De tudo. Por mais difícil que seja imaginar essa verdade diante de tamanhas atrocidades, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. E uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Ele, somente a Ele. A minha esperança não está no poder da ciência, não está no poder da tecnologia, não está no poder da política. A minha esperança está no poder de Deus. Esse sim é inabalável. A Bíblia diz que no fim dos tempos os poderes dos céus e da terra seriam todos abalados. E eu acredito que a gente chegou a essa era. A gente chegou a esse momento onde a gente está encontrando todos os poderes da terra sendo abalados. E diante dessa verdade, algumas lições eu gostaria de partilhar e extrair com os irmãos sobre o poder de Deus, sobre essa temática. O poder pertence a Deus. A primeira lição é que Deus possui o poder supremo. O que é isso? O poder supremo é que Ele não tem simplesmente o poder. Ele é o Todo-Poderoso. A supremacia do poder, ela pertence a Deus. Com isso, entendemos que não existe autoridade maior do que Deus. O supremo poder pertence a Ele. Ele sempre será a autoridade máxima, independente do sistema de governo que venha reger uma nação. Sabe por quê? O poder supremo pertence a Deus porque Deus não sofre impeachment.
Deus não pode ser destituído. Deus não precisa se candidatar a nada para ser quem Ele é. Ele não precisa consultar a ninguém para continuar sendo o que Ele é. O poder supremo pertence a Deus. E ai do homem que não consegue entender que o poder supremo pertence a Deus. E se Ele possui o poder supremo, Ele é capaz de tudo. E essa lição nós encontramos com Maria, quando o anjo Gabriel visita e disse: tu terás um menino. Maria, com toda razão, na sua racionalidade humana, não a julgo por isso, ela diz: mas como isso é possível? Como é que isso vai acontecer? E aí eu acho interessante que Deus não dá detalhes da sua maneira de agir. Ele simplesmente diz, através do anjo: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e o Espírito de Deus te envolverá. Te envolverá. E em Lucas 1:37, o anjo diz: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Às vezes a gente quer entender o agir de Deus, a maneira dele trabalhar, mas para Deus não há um impossível em suas promessas. Se você tem promessa de Deus, descanse, meu irmão. Descanse na palavra daquele que proferiu. Os presidentes fazem os seus decretos e voltam atrás. Os juízes dão seus vereditos, seus ultimatos e voltam atrás. Os meteorologistas do tempo falham em suas previsões. Os feiticeiros falham em suas premonições. Mas o nosso Deus não falha. Se Ele falou, está falado. Se Ele disse, está dito. Creia. Se você tem promessa de Deus, creia. Creia que o poder de Deus é supremo. Não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. Não haverá. Então estamos diante do Deus que tudo é possível. Tudo é possível, porque o seu poder é simplesmente supremo. 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 Amém? Uma outra verdade sobre o poder de Deus é que, além de supremo no sentido de supremacia, Ele é absoluto. E o que significa isso? É que Ele é único. E a Bíblia nos faz entender essa verdade. Isaías 40, versículo 25, o próprio Deus diz: a quem me comparareis para que seja igual? Não há como compará-lo a nada nem ninguém. Não sei se você já teve a atenção de perceber as deidades do Antigo Testamento: Dagon, Moloque, Baal, Aserá, Astarote. Onde estão? Onde estão? E pode convocar todos os panteões da mitologia greco-romana, nórdica, afro. Onde estão essas divindades? Pode chamar todos os Exus misturado com orixás. Não ameaça o poder do nosso Deus. Não ameaça o poder, porque o poder é absoluto. E quando Ele diz: a minha glória eu não divido com ninguém, é que esse poder é único, exclusivo, só pertence a Ele. E é interessante pensar na seguinte verdade: eu e você, o que somos sem Deus? Deus sem mim, sem você, vai continuar sendo Deus. Agora você, quem é sem Deus? Você já percebeu o quanto nós somos dependentes do seu poder? Porque por mais rico, influente que o homem seja, ele sempre será incapaz de controlar sua própria respiração e nunca conseguirá acrescentar um segundo de vida à sua mera existência.
Olha o quanto nós somos dependentes de Deus. Deus continua sendo o mesmo, independente de mim, independente de você. Mas eu e você sem Ele não somos nada. E quando o fôlego de vida simplesmente some, nós somos considerados cadáver, carne dada aos vermes. Quem somos nós? Há quem diga que algumas pessoas se transformam pelo poder, ao ponto de que outras dizem, quer conhecer alguém, dê um poder a ela. Eu não acredito que o poder transforma, o poder apenas revela aquilo que o indivíduo é. Existe esse poder adquirido, esse poder conquistado por meio de cargo, por meio de título, por meio de voto. Quão efêmero, transitório, supérfluo é esse poder, que não se sustenta em si mesmo, que não se sustenta em si mesmo. E aí quando recorremos a Deus, o poder pertence a Deus, porque Ele tem um poder supremo, Ele tem um poder absoluto, único. Lúcifer tentou ter o poder, foi expulso do Éden, ou melhor, da glória, foi expulso. Um dia um monarca chamado Herodes, ele se vangloriou no seu coração e não retribuiu, não repassou a glória devida a Deus. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que um verme imediatamente, instantaneamente o matou. Um dia Nabucodonosor se sentiu todo poderoso. A Bíblia diz que ele se transformou em monstro, foi isolado e exilado dos seus palácios. Tudo porque roubou a glória que pertencia a Deus. Deus usa o próprio Daniel para falar a Nabucodonosor, dá um recadinho para ele. E Daniel chegou para o Nabucodonosor e disse, olhe, Deus é quem estabelece reis e remove reis, muda tempo e muda estações. Mostrou que Deus está no controle de tudo. O poder absoluto não pertence aos homens, não pertence a Donald Trump, Michel Temer, ao Papa. Hoje eles estão no poder, amanhã não estarão mais. O poder absoluto pertence ao nosso Deus. Uma vez ele falou, duas vezes ouvi, que o poder pertence ao Senhor. Não podemos esquecer dessa verdade. O poder supremo, o poder absoluto, e uma terceira lição, o poder soberano. A Bíblia nos diz, Salmo 115, versículo 3, que tudo Ele faz conforme Ele apraz. E essa Bíblia vai me dizer que é aquele que faz todas as coisas segundo o conceito da sua vontade. Soberania, liberdade. Supremacia, superioridade. Absoluto, único. Soberania, livre. Quando Deus quer agir, Ele age. Ele não consulta secretário, Ele não consulta agenda, Ele não faz plebiscito, Ele não convoca uma assembleia angelical para saber se os anjos são favoráveis ou não favoráveis. Ele simplesmente faz o que faz e não dá satisfação a ninguém, porque Ele é soberano. Aquele que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Esse é o nosso Deus. Por soberania, entendemos que Ele tem o poder para fazer tudo quanto deseja, mas não tem o desejo para fazer tudo quanto pode. Por soberania, entendemos que Ele tem o poder para fazer tudo quanto deseja, mas não tem o desejo de fazer tudo quanto pode. Sabe o que isso significa? Ele é livre. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Esse Deus aqui não é subalterno de ninguém. Esse Deus aqui não é empregado de ninguém. Esse Deus aqui é Senhor. Supremo, absoluto e soberano. Eu gosto de pensar, e às vezes eu fico nas minhas conjecturas, criando
as minhas paráfrases, são especulações. E eis-me aqui mais uma vez com minhas elucubrações. Não é nenhuma heresia, apenas é uma maneira de pensar. Existem coisas que são bíblicas, que são antibíblicas, e outras que são extra-bíblicas, né? Eu vou citar uma que é extra-bíblica. Fique imaginando se um complô houvesse no céu. E os querubins, serafins, o arcanjo, os 24 anciãos, simplesmente disseram: nós não queremos mais servir a Deus. Se todos eles se opusessem a Deus, o Criador, e agora criasse essa facção, e de repente conseguisse convencer a todos, e aparentemente Deus estivesse sozinho, e se esses mesmos anjos convencessem os principados, tronos e soberanias, e as potestades, os demônios, os capetas infernais, e se eles conseguissem se aliançar com Lúcifer, algo completamente impossível, e assim mesmo Deus estivesse sozinho, e se esse complô conseguisse alcançar e atingir a humanidade, toda raça, povos, tribos, clãs, nações, etnias, se levantassem contra Deus, e Deus lá sentado no seu trono, sozinho aparentemente, e do outro lado toda a sua criação contra ele. Sabe o que é que eu imagino nessa hora? Deus se levantaria do seu trono, estufaria o seu peito e recitaria aquilo que está escrito em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu era, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Eu sou o que sou. E com o sopro da sua boca ele destruía tudo. Parece brincadeira, né, gente? Mas se você for para o Apocalipse, está tudo escrito, já foi tudo revelado. Satanás e todos os seus seguidores serão destruídos apenas com isso. Acabou. Acabou todos os tormentos, acabou toda a perseguição, acabou tudo. Olha o poder desse Deus que nós servimos. Apenas com o sopro de sua boca ele vai reduzir tudo a nada e estabelecerá perfeita paz para todos sempre. Eu não quero ser pessimista nem otimista, eu quero apenas aqui ser realista. E a única verdade que hoje move meu coração é que o poder pertence a Deus. É nele que está a minha esperança, é nele em que confio toda a minha expectativa de um futuro melhor, de um tempo melhor. A certeza que o poder pertence a Deus e que nós devemos estar debaixo desse Deus que é onipotente. Foi assim que Cristo se apresentou a João. João está exilado na ilha de Patmos, sozinho porque os outros apóstolos já tinham morrido. E de repente, a realidade é terrível, gente. O cristianismo está sendo exterminado pelo Império Romano. Os cristãos naquela época estão sendo apedrejados, estão sendo crucificados, decapitados, estão tocando fogo, e ele sozinho. Eu imagino o desespero de João até que ele ouve uma voz, e essa voz diz: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o meio e o fim. Eu sou o Todo-Poderoso. É assim que Cristo se revela. E quem sabe você veio aqui
conflito consigo mesmo, com algumas situações que lhe deixam intrigado. E quem sabe Deus não te trouxe aqui para te despertar e te dizer que o poder pertence a Ele. A medicina pode fazer muito por quem está vivo, mas não pode fazer nada por quem já morreu. Mas o nosso Deus ainda ressuscita os mortos. E Ele é poderoso para ressuscitar os teus sonhos. Eu não sei o que em você morreu. E talvez você pense que não há mais solução e que não tem mais esperança. Mas Ele é poderoso para ressuscitar aquilo que já não mais existe em você. Acredite. Ele é o Deus que chama a existência aquilo que não existe, que do nada foi capaz de criar tudo, e tudo veio a existir através do poder da sua palavra. Não somente criou, como sustenta tudo sobre o seu domínio. Portanto, creia que o poder pertence a Deus. Certa feita eu ouvi uma história. E essa história dizia o seguinte: que houve uma reunião, e nessa reunião entre a criação e a natureza, a rocha simplesmente esbravejou e disse: eu sou mais forte, eu sou mais poderosa e eu sou mais resistente. O ferro não suportou ouvir as palavras da rocha e disse: você está equivocada. Eu, o ferro, sou capaz de esmiuçá-la. E o ferro provou ser mais poderosa do que a rocha ao despedaçá-la e ao esmiuçá-la. Então o ferro simplesmente diz: eu sou mais poderoso porque eu venci a rocha. O fogo ouve o ferro dizer aquilo, e o fogo se apresenta e diz: eu sou mais forte e poderoso do que o ferro, porque eu sou capaz de derreter o ferro. E o fogo derreteu o ferro, e o fogo diz: eu sou mais poderoso. A água ouviu aquilo, e quando a água ouviu, disse: não, você pode ser poderoso para apagar, para derreter o ferro, mas eu sou poderoso para lhe apagar. E a água veio e apagou o fogo, e a água começou a dizer: eu agora sou mais poderoso. Mas de repente veio o sol, e o sol secou a água, evaporou a água, e o sol começou a declarar: eu sou o mais poderoso. Mas de repente veio as nuvens, e as nuvens impediram raios solares de penetrar a terra. Então as nuvens disseram: vocês estão todos equivocados, eu sou o mais poderoso. E as nuvens começou a declarar que era a mais poderosa, até que veio as montanhas, e as montanhas foram capazes de repartir e dividir as nuvens. Então as montanhas disseram: nós somos mais poderosas do que as nuvens. Aí veio o homem, através da sua ciência, através do seu conhecimento, através da sua força, da sua estratégia, ele foi capaz de transportar montanhas, ele foi capaz de destruir as montanhas. Então o homem disse: eu sim sou mais forte, eu sim sou mais poderoso. E de repente surge a morte, e a morte destrói com o homem, elimina o homem. E a morte começa a declarar: eu que sou mais forte, porque eu mato qualquer um, seja rei ou imperador, seja príncipe ou governador, seja filósofo ou cientista, seja rico, seja o que for, eu sou capaz de matar qualquer um. Mas de repente surgiu um, que é o terceiro dia, disse: morte, onde está a tua vitória? Ele ressurgiu ao terceiro dia dentre dos mortos, e ele é aquele que declara: eu sou o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. A morte não deteu o nosso Jesus. A cruz não deteu o nosso Jesus.
A coroa, os cravos não deteram o nosso Jesus. Quando ele foi sepultado, removeram uma rocha, colocaram o sinete do Império Romano, proibindo qualquer um de se aproximar. Mas eles não imaginavam que aquela rocha seria removida sem o auxílio de força humana. E aquela rocha não foi removida para que Jesus pudesse sair, mas para que os homens pudessem entrar e conferir. Ele não está mais lá. Ele rompeu com os grilhões da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não importa o diagnóstico do médico. Não importa o veredito do juiz. Não importa o decreto dos governadores. Deus sempre terá a última palavra. E a sua última palavra vai prevalecer sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Ele se levanta do seu trono quando é necessário. Estufa o seu peito e brada em alta voz e bom som. Antes que houvesse dia, eu era, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem pode impedir? Amém, irmãos? Quem pode impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas? Você crê nisso? Então deixa Deus agir na tua casa, deixa Deus agir na tua família, deixa Deus agir nas tuas finanças, deixa Deus agir no teu ministério, deixa Deus agir na tua história, porque agindo Deus, quem impedirá? Você sabe a história de Baraque, um rei que contratou um feiticeiro chamado Balaão? Aí disse: Balaão, profetize contra esse povo, que era o povo de Deus. Balaão foi lá 3 vezes, ao invés de amaldiçoar, começou a abençoar. Foi contratado para amaldiçoar, profetizar maldição. Quando ele ia amaldiçoar, ele acabava abençoando. E o profeta Baraque: eu não estou entendendo, eu lhe contratei, lhe paguei, procurei o seu serviço. Para você fazer uma coisa, você está fazendo outra, o que é que está acontecendo? E Balaão disse: contra o povo de Deus não há encantamento, não há feitiçaria, não há maldição. Se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer: sabe o que? Macumba não pega em crente. Não adianta. Pode jogar seus tarôs, consultar os seus astros, os seus búzios, acender suas velas, espenar seus frangos. Macumba não pega em crente. Está escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque dei ordem aos meus anjos para te proteger em todos os teus caminhos. Eles não permitirão que tropeces com os teus pés em pedra alguma, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Se coloca em pé e aplaude aquele que vive, aquele que reina, que é supremo, soberano, absoluto. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga: esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Agora escuta, irmão. Ele só fala uma vez, viu? Uma vez falou o Senhor. 2 vezes eu vi. O poder pertence ao nosso Deus. Quem tem autoridade não precisa falar 2 vezes, né? Precisa? Precisa? Eu acho que a maior demonstração de uma autoridade é quando a pessoa fala uma só vez, né? Quando um pai olha para um filho e diz, ele já entende o recado, né? Quem tem autoridade fala uma só vez. Oi? A pastora está falando ali, mas às vezes o filho é rebelde. Eu
Eu lembro da minha infância, que não faz muito tempo, alguns anos aí atrás, pouco tempo. Minha mãe não precisava nem falar, bastava olhar. Eu já entendia o recado. Hoje os pais fazem tudo que é tipo de buganga, né? E não tem jeito. Quando faz uma cara feia pro filho, o filho faz uma cara mais feia ainda. Como é complicado essa geração. Mas uma das expressões de quem tem autoridade é que fala uma só vez. Nós vivemos em crise de autoridade. Autoridade de professores, de pais, de governantes. O mundo está em crise de autoridade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A autoridade divina, ela não entra em crise. Deus continua falando uma só vez. Uma só vez. Você precisa ouvir duas vezes. Através do seu ouvido e através do seu coração. Você precisa ouvir a voz de Deus e a voz da sua consciência. De que Ele falou. Se Ele falou, haja o que houver, custe o que custar, passe o que passar, a sua palavra se cumprirá. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se porventura Ele prometeu, não cumprirá. Se Ele falou, não fará. Acredite. Acredite e receba da parte de Deus em nome de Jesus. Deus tem vitória para você, meu irmão. Deus é a sua vitória. Portanto, acredite que todo o poder pertence a Deus. Ele é aquele que abre e que fecha. E quando abre, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém no céu, na terra ou debaixo dessa terra que possa impedir. Não há ninguém que possa abortar os seus projetos em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra entre nós, Ele é fiel para completá-la até a volta de Jesus. Portanto, creia, creia. Ele está trabalhando. Ele não deixa nada incompleto. E aquilo que Ele começou em sua vida, em seu casamento, em sua família, em sua profissão, em seu ministério, Ele há de completar até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus.
como em Pentecostes, e enche-nos de novo, Espírito